Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fael Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Como é a tua percepção sobre a jornada espiritual dos animais, sejam domésticos ou não? Tá? Como é que você tem relacionado isso na sua caminhada de estudos? E também hoje nós vamos falar sobre tipos de obsessão espiritual. Esses dois assuntos e mais algumas ramificações você vai ter a oportunidade de observar, anotar e estudar com Ricardo Sanfilippo. Seja muito bem-vindo. Ô, Fael, gratidão pelo convite, novamente estar aqui no canal Filhos do Todo, e vamos compartilhar um pouco das experiências, dos atendimentos, falando aí sobre desobsessões e sobre os animais, passagem dos animais. Vai ser um prazer esse grande bate-papo que nós sempre temos aqui. Gratidão. Gratidão imensa, acho que já é a 7ª vez aí que o Ricardo está aqui, já pode pedir música 2 vezes. Já. E você que está aí, ó, gosta do Ricardo, já acompanha desde a primeira participação dele, que já faz acho que mais de 3 anos que ele veio a primeira vez. Então se inscreve no canal, toca no sininho, deixa o seu like, coloca aqui se você já assistiu outras matérias aqui com ele, né, sobre apometria, sobre casos específicos, né, inclusive depois falaremos sobre esse livro muito bacana, Casos de Apometria, que o Ricardo sempre traz aqui, logo mais a gente vai falar sobre esse livro. Mais especificamente, vamos começar com... A gente vai falar sobre animais, a gente vai falar sobre obsessão espiritual, mas especificamente sobre a obsessão espiritual, eu vejo que muitas pessoas elas têm ali um protocolo que elas querem seguir e receberam a informação e levam até onde elas vão. Mas, de fato, como é que se instala, né, a obsessão espiritual? Vamos lá. Tentar ser bem abrangente aí, porque não é uma resposta única, oscila entre 0 a 100%, tudo que a gente vai falar, cada caso é um caso, né? Na maioria dos casos que nós conhecemos, a obsessão vem da pessoa ter prejudicado alguém ou dela ter feito algumas ações que atraíram esses seres. Então, por exemplo, muitas pessoas procuram atendimento de apometria falando assim, fizeram uma magia para mim, uma macumba, fizeram algo para me prejudicar. E nós vamos ver, e não é bem assim. Em 99,9% dos casos, dos atendimentos, são elas mesmas fizeram no passado coisas erradas. Então, matou, roubou, enganou alguém, esse espírito ficou com muita raiva, está se vingando e veio atrás dela. Então, a maioria dos espíritos que tentam nos prejudicar não são o demônio, nada nesse sentido. São espíritos de seres humanos prejudicados em outras vidas. Ontem à noite mesmo estávamos fazendo um atendimento e, por incrível que pareça, que muita gente não acredita em reencarnação ainda, mas é uma realidade, e nós estávamos atendendo um menino de 3 anos, 3 anos, extremamente violento, briguento, com a mãe e com o pai, falando que odeia o pai e a mãe com 3 anos, ou tem alguma coisa estranha. Como eu sempre falo, tem algo diferente? Procure primeiro um médico para ver se é físico. Não é físico? Pode ser psicológico, procure um psicólogo, psiquiatra. Não é nem físico, nem psicológico, psiquiátrico, pode ser espiritual, grande chance. Logicamente, nem tudo é espiritual, nem ao céu, nem à terra, mas tem questões que são. E aí nós vamos rastrear com os métodos lá da apometria e vimos que o menino, numa encarnação mais recente, nasceu com os pais e os pais maltrataram muito ele. Era uma criança que nasceu com deficiência mental e física e mantinham ele trancado, digamos, numa espécie de uma gaiola, numa caixa. E ele extremamente violento. E essa violência vinha de outra encarnação anterior a essa. Aí fomos um pouco mais para trás, vimos que ele era um soldado muito violento há muitos anos atrás. E existia um monte de espíritos ao redor dele querendo prejudicá-lo. Então, os obsessores, quem eram dessa criança? Pessoas que ele matou em outra vida com crueldade. Os pais maltrataram ele na última vida. Ele ficou com raiva dos pais. Então, ele nasceu novamente para poder regularizar isso na família, digamos assim. É uma das possibilidades, tem várias, né? Então, explicava a raiva, ele falava que odiava os pais, que não queria viver com eles, e algumas crianças têm aparecido muito ultimamente. O Ivan, meu irmão que trabalha lá, um abraço para ele, deve estar assistindo aí. A gente tem percebido isso, muitas crianças relatando, crianças de 3, de 5, de 8 anos, eu vou contar alguns casos aqui, com uma disfunção, assim, uma questão espiritual muito séria para resolver que os pais não entendem.
E aí as explicações racionais que a gente tem, às vezes não se aplica àquela criança. Então, primeiro passo de obsessão, podem ser inimigos do passado, que nós mesmos prejudicamos. Eles não estavam andando na rua assim, olharam, não fui com a cara do Farrell, vou acabar com a vida dele, não fui com a cara do Ricardo, não fui com a cara da Gabi. Não, são pessoas que nós prejudicamos, nos encontram, porque o espírito é eterno. Imagina, você mata uma pessoa hoje, ela continua existindo no astral e ela vai reencarnar. E você pode encontrar com ela em outra vida. Pode encontrar fisicamente, mesmo que não encontre fisicamente, ela pode do astral estar te prejudicando. E ela é o obsessor que vai te prejudicar. Então, o que ela pode fazer para te prejudicar? Tudo que tiver ao alcance dela, pelos conhecimentos dela, que podem ser grandes ou não, se ela souber magia, ela prejudica mais ainda, ou só com intuições para você fazer coisas erradas. Muitas ideias de depressão, de suicídio, vêm desses inimigos, querendo te dar o troco. Tomara que dê tudo errado para ele e para ela agora. Tudo que você for querer almejar de bom na vida, eles vão torcer e fazer contra. É um emprego, é uma questão amorosa, é uma questão de saúde, é alguma conquista que você quer. Às vezes eles te influenciam diretamente, às vezes as pessoas ao redor. Mas tudo isso depende do mérito, do que você fez, sim ou não. Existe proteção? Sempre existe. Mas nós colhemos o que nós plantamos. Então a proteção vai até certo ponto. O que você deve, você tem que pagar. Né? Então, primeiro caso, inimigos do passado. Segundo caso, às vezes tem uma magia influenciando a pessoa. Vamos ver se fizeram uma magia para ela. A gente olha, e não é dessa vida, é de outra. Ela mesma participou de algum ritual fazendo pactos com pessoas no passado que estão ligados a ela, para conquistar bens, amores, dinheiro e etc. Vitórias militares, fizeram acordos, pagaram para fazer algumas coisas. Você falou que vai falar sobre bichinhos, a nossa gatinha veio participar, ela sempre aparece. Veio escutar em primeira mão. Aqui. As guerras, você falou, eu acho que sempre menciona isso, né? Tem uma questão muito forte, né? Quando as pessoas, espíritos que se entrelaçaram em guerras, né? Sim, sim. Nossa, já vimos tantos casos que só aqui nessa primeira pergunta sua já dá para ir a live inteira. Já vimos, por exemplo, pilotos de avião bombardeando a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã. Aqueles pilotos jogando bombas lá, as pessoas que morreram lá embaixo odiando quem jogou a bomba. Ia toda a energia para essa pessoa. Aí alguém vai falar, mas ele estava no trabalho dele, era a profissão dele. Peraí, você podia ser padeiro, jogador de futebol, tenista, você que escolheu entrar para ser militar. Alguma coisa dentro de você já te puxou para essa questão da violência, né? Você podia ser um pastor, um padre, né? Um espírita, mas você resolveu entrar lá, então tem consequências porque a gente faz. Já vimos também, acho que esse caso eu já contei antes, Rafael, de uma guerra, um tipo atirador de elite, ou sniper, né? Ele mirando nas pessoas, ele estava num lugar alto, mirando nas pessoas para atirar. Então, enquanto ele mirava nas pessoas, não só soldados, ele mirava em pessoas civis, homem, mulher, pai de família, mãe de família, e aí ele atirava para ficar treinando e ia matando as pessoas. Então, tinha alguns guardiões, sempre tem trabalho de espíritos nos auxiliando, né? Falava, olha, perceba, isso que a clarividência percebia, o Ivan percebia isso. Enquanto ele desejava a raiva, a vontade de matar alguém, ficava um filamentinho energético, tipo uma fumacinha, assim, bem suave. Aí eu vou matar aquela pessoa. Quando ele disparava e a pessoa desencarnava, morria, aí aquilo como se solidificasse, ficava mais grosso. E aí gerava um karma. E esse karma vai permitir que aquela pessoa venha atrás de você e se vingue de você depois. Muitas pessoas, né, já devem ter perguntado para você, mas e Deus não vai fazer nada? A pessoa está me prejudicando, esse espírito está me prejudicando. Ué, você teve o direito de machucar ela, agora você não quer que ela te machuque? Por quê? Se é a estrelinha dourada, só você que não pode sofrer na humanidade, você pode tirar a vida dos outros, roubar, estuprar, matar, e com você não pode acontecer nada, porque você é especial, está acima da humanidade. Não, nós somos todos filhos de Deus, todo mundo tem o mesmo valor para Deus. Tá? Então, é permitido. Como que nós podemos escapar disso? Né? De duas formas, pelo amor ou pela dor, né, que a gente sempre fala. Ou você está fazendo um trabalho ajudando pessoas para compensar a maldade que você fez, e ameniza o seu sofrimento, ou vai ser na mesma moeda. Então já vimos, né, pessoas que mataram outros enforcados, tentaram se enforcar nessa vida, por influenciação espiritual, pessoas que mataram outros com um punhal no peito, nasceram nessa vida com problema cardíaco, e aí vai. Retorna, é a lei do karma, lei de causa e efeito. Então, primeiro, inimigos do passado. Segundo, o que você fez de magias. Às vezes aquela magia que você acha que fizeram
em alguma casa atual, é coisa de 500 anos atrás, 1000 anos atrás, que você participou, já vimos isso. Já vimos pessoas, por exemplo, uma vez, numa casa de Umbanda, nessa casa de Umbanda que eu falei que eu arrecado alimentos lá, ação para os animais, né? Um espírito que ele era Inca ou Azteca, não me lembro, e junto com aquela pessoa que estava sendo atendida, eles faziam sacrifícios de humanos na América Central, então tirava o coração da pessoa e tal. Essa pessoa tinha um monte de problemas de saúde nessa vida. De onde que vem isso? Deus não está vendo? Sim, está. Mas a lei é igual para todo mundo, assim como a lei gravitacional é para todo mundo. Não tem ninguém flutuando aí na rua, tem? Não. Todos são atraídos pelo planeta. Lei gravitacional é igual, lei kármica é igual para todo mundo. Então, segundo magias. Terceiro, você pode sofrer, às vezes, uma obsessão, mas que não é tão pesada, por você estar fazendo algum trabalho, digamos assim, para a luz, porque vai ter os opositores. Mas nesse caso, você tem uma proteção muito maior do que os ataques. É o que nós percebemos, né? Pode vir alguém, tem pessoas que têm medo, muitos alunos, eu tenho medo de mexer com o espiritismo, umbanda, apometria, porque eu posso sofrer ataques. Mas nasceu, já está sofrendo ataques, né? E aí vale sempre eu lembrar aquele caso que você já escutou falando, que em 2023, dia 28 de dezembro, estava numa casa de Umbanda, fazendo o fechamento lá, os amigos que eram dirigentes lá me convidaram para fazer o fechamento, e veio um Exu, incorporou um guardião, e ele falando que todas as pessoas sofrem ataques. Quem faz trabalhos também são seres humanos, mas existe uma proteção, uma cúpula de proteção ao redor de nós. Essa cúpula de proteção, ele falou, sabe o que é? É o tanto de caridade que você faz, o tanto que você ajuda os outros. Então, se você é mal intencionado, você vai se ligar a pessoas mal intencionadas, do mal, negativas. E se você é uma pessoa bem intencionada que está fazendo caridade, você tem um monte de amigos que vão te proteger. Então, essa cúpula tem uma espessura. Quanto mais caridade você fizer, a espessura dessa parede de proteção é mais grossa e mais forte. Por isso, pessoas que estão há anos fazendo trabalho espiritual sofrem ataques, mas têm proteção e é repelido isso. Essa cúpula magnética de proteção. Entendeu? Então, vários tipos de assédio podem acontecer. O assédio, quando a gente está falando aqui, as pessoas, obsessões, ou a obsessão espiritual, as pessoas elas acreditam muito que vem aquela parta, que esse tipo de ataque ou tentativa venha do espírito desencarnado, né? Mas existem outras variáveis que podem ocorrer, né? Sim. Digamos, dos encarnados mesmo. Né? Sim, sim. Porque você pensou, você está emanando energias, né? Na apometria nós falamos que isso é muito forte, pensamento, a concentração, os campos de força de proteção. Então, realmente, existe de encarnado para encarnado, e existe também de encarnado para desencarnado, né? Eu lembro que uma vez eu tive uma projeção, que eu desci uma escadaria, tipo um castelo, tudo com blocos de pedras muito grandes. Eu fui descendo para visitar uma pessoa que estava lá embaixo, e tinha tipo um iglu, sabe, protegido de pedras assim, e a pessoa lá. Olha que interessante, Fael. E aí eu conversei com ela e depois eu fui questionar por que ele estava ali escondido, né? Aquilo é para ele se proteger das emanações mentais de uma pessoa encarnada. Era o espírito desencarnado que estava apanhando de uma pessoa encarnada. Era um desencarnado no mundo espiritual, porque as vibrações chegam lá. Então tiveram que proteger, fazer uma redoma, uma cúpula para proteger ele ali. Era de pedra, no caso ali, né? Até o desencarnado, o encarnado estava obsediando o desencarnado, é isso? Exatamente. O encarnado estava com pensamentos de vingança, de raiva, obsediando o desencarnado. Porque era uma pessoa que havia sido traída muitos anos atrás, uma mulher, e ela ficou 30, 40 anos emanando isso. E o espírito já tinha... Era o marido. Era o marido. E aí ele apanhando lá. Então ele estava protegido. Falou, olha, foi desproporcional. O que eu fiz de errado foi, assim, não propositadamente. Eu me equivoquei, errei, peço perdão, mas não adianta. A vingança, digamos assim, a raiva da pessoa era muito grande. Então, cuidado quando você está criticando pessoas que desencarnaram, que se vocês estão açoitando elas no astral, hein? Cuidado. Se orar, recebe as boas vibrações, igual no filme Nosso Lar, né? Lembra do André Luiz? Quem fez orações por você? Só tinha aquela senhorinha lá que ele atendeu, né? E toda vez que você faz algo de bom, que orarem por você, que vibrarem por você, você vai receber essa vibração. Então, todo pensamento bom é uma magia do bem, e todo pensamento mal é uma magia do mal, digamos assim.
toda maldição, crítica, feroz, você está emanando energias negativas ali na direção daquela pessoa. É uma espécie de obsessão. Então, entre desencarnados e encarnados, que é o que a gente conhece mais, que a gente mais ouve falar, né? Há entre desencarnados e desencarnados no mundo espiritual. Quem tem mais conhecimento espiritual, entende de defesas ou de magias, acaba escravizando espíritos que não sabem se defender. Por isso que a gente sempre fala, adquira o máximo de ferramentas que você tiver, de conhecimentos, aprendendo aqui, lá, espiritismo, umbanda, apometria, xamanismo, budismo, hinduísmo, reiki, jorei, tudo que você puder, porque a hora que você desencarnar, isso aí vai ser útil para você, você vai saber se defender, porque há seres ali que têm uma intelectualidade muito forte, um poder mental muito grande, e eles aprisionam pessoas que não sabem, digamos assim, se defender, né? De desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, e de encarnado para desencarnado também. Então, há os 3 tipos de obsessão. E os 3 tipos têm suas peculiaridades de dificuldade, mas esse daí que você falou, quando tem um encarnado obsediando o desencarnado, me parece ser um negócio complicado, porque às vezes tá obsediando de forma inconsciente, né? Sim, normalmente é inconsciente, eles não têm noção do que nós estamos fazendo aqui. Né? Eles não sabem que estão emanando energias, que estão prejudicando a pessoa, açoitando a pessoa lá, a pessoa passando mal. Por quê? Isso poderia não chegar até ela? Poderia, se ela tivesse um campo energético de proteção, fosse uma pessoa que fizesse a caridade, como nós falamos, boas práticas, ajudando, ela teria o campo de proteção, mas ela normalmente não faz, então chegam os ataques. E os obsessores, Ricardo, aí é algo mais delicado, mas é uma utilidade pública. Os obsessores que atuam, por exemplo, através de médiuns, os médiuns que estão ali dizendo que estão trabalhando com uma espiritualidade, mas tem ali algo obscuro ao redor, e se utilizam de uma espiritualidade, mas o próprio médium acredita que tem um guia espiritual com ele. Exato. E como é que é o trabalho dos obsessores? Porque para criar essa fascinação no ser humano, para ele se sentir poderoso, eles poderem agir tomando o lugar do que seria um guia espiritual, né? Sim. Às vezes a pessoa, o médium, começa bem, entra num lugar de luz, de boas vibrações, mas o que atrapalha bastante é o ego. O ego, a arrogância, esses comportamentos que baixam a vibração. A pessoa começa bem, mas aí vai cedendo um pouquinho aqui, cedendo um pouquinho ali, vai exacerbando, aí começa a exagerar nos comportamentos, aceita alguma coisa, e de repente ela começa a se sentir acima dos outros, porque ela tem mediunidade, aí ela vê mais do que os outros, ela incorpora melhor que os outros, e aí de repente ela começa a dar uma escorregadinha aqui, uma escorregadinha ali, uma coisa leve. Pensa assim, olha, eu já fiz 10 ações boas, né? Se eu der uma escorregadinha em uma, não vai pesar tanto, é 10 contra 1, então tudo bem. Aí ela vai, faz uma coisinha que ela sabe que não é muito legal, muito ética. Sabe que não é ética, mas ela continua fazendo, né? Às vezes eu vejo pessoas, por exemplo, usando banco de dados de pessoas que não são delas para ficar fazendo propaganda, né? Isso aconteceu comigo, inclusive. E aí, você sabe que isso não é ético, como é que você continua fazendo isso? Você está usando um banco de dados que não pertence a você e está tirando vantagem disso. Enfim, então a pessoa começa errando 1%, 2%, 5%, 10%, daqui a pouco se empatou já é 50% a 50%. E aí chega um momento que os próprios amparadores dela se afastam, falam, olha, a energia dela está tão negativa, não está compatível conosco, entendeu? Aí eles se afastam. E vem outros espíritos que também sabem fazer situações espirituais. Pensa bem, no mundo espiritual, no umbral e no céu, ou nas colunas evoluídas, tem pessoas inteligentes. Não é porque foi para o umbral que é burro, que não sabe fazer nada. Tem engenheiros, tem advogados, tem polícia, tem todo mundo lá. Então tem pessoas que sabem construir coisas, inclusive magisticamente, para o mal. Então elas podem, às vezes, ocasionar uma cura temporária, porque elas sabem manipular energias, pode ocasionar uma prosperidade temporária, mas a gente já viu várias vezes pessoas que pagam horrores. Semana passada atendemos uma pessoa que está internada no momento, em que ela pagou 36 mil reais, logicamente que não para nós, que nós atendemos gratuitamente, mas pagou por causa de uma questão amorosa. Está totalmente perturbada, mentalmente internada. Ela fez acordos com espíritos que não deveria. Você quer a qualquer custo? Tudo bem, mas você vai responder depois? Você tem bala para responder depois? Você vai aguentar? Você tem fibra para aguentar com a sua sanidade mental? Então tem isso. Então tem médiuns
que vão fazendo tudo bonitinho, na luz, começa a dar uma escorregadinha de leve, daqui a pouco vira 50%, e aí os que vêm, um caso, poderemos citar o João de Deus, que estava fazendo tudo muito bem, muito bonito, vindo gente do exterior, a Oprah Winfrey veio dos Estados Unidos, um monte de gente, conheciam mais ele fora do país do que aqui. De repente, o ego começou a tomar conta. Não foi o diabo que assediou ele, nada. Foi ele que abriu brechas por conta do ego dele, né? Paciência. Todos nós já erramos no passado. Todos nós que estamos aqui já fomos para o umbral, já erramos no passado, né? É a vez dele aí. Tinha uma promessa muito grande de fazer muita coisa boa, mas deixou o ego tomar conta. O dinheiro, a sexualidade, ó, pegou muito. O dinheiro, a sexualidade, o ego. Poder está acima dos outros. O poder, né? Então isso daí derruba muito o médium. E nós somos feitos de carne. A cura, você acha que podia ter sido manipulada? Assim, alguns sabem manipular, mas acontece que ele não atuava sozinho lá, né? Tinha um monte de médios. Meu entendimento é esse. Quando ele começou a errar, aí os outros médios deram sustentação. Meu entendimento do Ricardo, tá? Os outros médios deram sustentação, porque você tem 50, 100 médios numa casa do ectoplasma, com amparadores e tudo mais. Se um errar, você ainda tem 99 fazendo coisa certa, né? Então vai fluir. Né? Com o tempo acabaram se separando, se desligando dele lá. É importante falar isso, porque tem muita gente que questiona isso, por isso que eu levantei esse tema. Não é um trabalho, não era um trabalho solo. Tinha gente que estava interessada em fazer coisas boas ali, né? Sim, que estavam sendo enganados, nem sabia também, né? Teve um monte de gente. E ele acabou supostamente se deixando levar, e aí a gente sabe o restante da história, né? E isso eu acho que serve de alerta para cada pessoa que está estudando a espiritualidade, para que se atente, né? Se houver algum tipo de se sentir um pouco superior, de repente a entidade que chega até a pessoa ter ali um comportamento um pouco esquisito, pedir coisas um pouco exacerbadas, né? Você mencionou sobre essas ligações de vidas passadas, e aí faz muito sentido isso. Porque às vezes o algoz fala, peraí, ele tinha poder na outra vida? Vamos mexer um pouquinho com ele para ver se ele volta a fazer algumas besteiras para eu poder ficar satisfeito. Seria isso, né? Eles vão patrocinar coisas que para nós vão nos dar alegria, prazer momentâneo, mas que vai colocar a gente numa enrascada de errar no mesmo quesito que a gente errou na vida passada. Então eles podem até promover que você tenha poder, já que você errou ali. Ou na questão da sexualidade, na questão do dinheiro, na questão da magia, você vai adquirindo ferramentas, eles vão dando, para quê? Para você se enforcar com a própria corda. Então eu já sei que ele não tem resistência para aquela questão, vou patrocinar. Ele vai errar no mesmo lugar onde errou antes. E aí é uma briga de você contra você mesmo. Na verdade, sempre foi assim, né? É uma briga de nós contra nós mesmos. A gente supera nossas deficiências. Esse é o objetivo da gente reencarnar. Onde nós repetimos no passado é igual uma escola. Repetiu em matemática, ficou IDP em matemática, vai passar por esse teste nessa vida. Eu já aprendi tudo lá no umbral, me arrependi, tá tudo certinho. Então, quando você nascer, vamos para as provas. Planeta de provas e expiações. Vamos ver se você tá bom mesmo. E, assim, tem ainda o nível que a gente vai falar coletivo, né? Por exemplo, a obsessão espiritual em cima de um grupo, determinado grupo, né? Às vezes um grupo que tá ali e pode ter uma repercussão em alguma coisa, pode ser alvo de uma obsessão espiritual. E se isso pode atingir o âmbito familiar, uma família inteira conseguir ser obsediada, que eu sei que você trabalha muito isso também com a apometria, questões anteriores, a gente passa para um outro nível, uma cidade inteira, um país inteiro, né? Sim. Como é que funciona? Então, é exatamente isso, proporcionalmente, né? Existe 1 a 1 e existe 5, 10 versus 1. Uma cidade, um país, por exemplo, que odeia o outro país, que está brigando, está gerando todo mundo de um país um problema kármico com outro país inteiro. Uma cidade com outra, uma cidade que invadiu a outra, uma família que era dona de uma fazenda, divisa, limítrofe, uma fazenda com a outra. Não, você está 2 metros para cá, não, esses 2 metros são meus, e começa a brigar, e um matar o outro, gera um problema kármico entre famílias. E aí um ser de uma família ali prejudicada, ele odeia todos da outra família, ele vai querer o mal para todo mundo da outra família. Mas porque se prejudicaram na outra vida, veja bem. Então pode existir, proporcionalmente. Eu vi já uma pessoa também em atendimento, que a família inteirinha dessa pessoa era complicada. E ele foi tivemos muitas encarnações como soldados, né? Ele foi um soldado que ele dizimou, digamos assim,
uma cidade inteira. Imagina que você invada, por conta da sua religião, você invada, como acontece muito na África, é isso, e vamos acabar com aquela etnia, que nós não queremos mais aquela etnia, porque nós queremos prevalecer a nossa. Mate todo mundo. É um problema kármico entre todo mundo que participou tirando a vida dos outros e os outros que vão querer se vingar de todo mundo. Daí, às vezes essas religiões, elas estão pregando coisa diferente, né? Que é aceitação e tudo mais, né? É um negócio para a gente poder refletir, né? Porque já que chegou algum caso para você, por exemplo, de uma pessoa que dizia assim, não tem nada de errado comigo, não percebo nada, tá tudo às mil maravilhas, e depois se constata o contrário? Sim, já. Não era tão grave, mas porque as mais graves vêm expostas, assim, saltando aos olhos, né? Mas eu lembro de uma vez que uma moça queria ir para o Japão trabalhar, muitos anos atrás, e ela falou assim, e não fui eu que marquei, eu não agendei para ela passar, porque a gente precisa entender o problema da pessoa, não é todo mundo que precisa passar pela apometria, né? São casos mais complexos, mais sérios. Mas foi uma amiga minha que marcou, e aí chegou lá no dia, eu fiquei surpreso, porque aí nós perguntamos para ela, o que está trazendo você aqui? Ela falou, eu vou trabalhar no Japão, quero ver se está tudo bem comigo. Eu já olhei assim, fiquei meio assim, falei, poxa, tem gente querendo tirar a própria vida numa depressão, suicídio, aí a pessoa quer ver se está tudo bem com ela, eu nem deveria ter agendado isso, né? Eu pensei, né? Mas vamos ver, já que está aqui, né? E está todo mundo montado, o grupo, a equipe aqui, vamos ver. E ela tinha obsessores, mas não era aquela coisa alucinante da pessoa querer tirar a própria vida e tal. Agora, uma coisa, puxando aí um comentário paralelo, que a gente percebe muito é que todo pensamento de depressão, de suicídio, tem a ver com obsessões espirituais. A pessoa prejudicou muita gente no passado ou mexeu com magia prejudicando pessoas. Isso é líquido e certo. É só 100% dos casos. Só depressão, 100%. você fala? Depressão muito severa, a pessoa não consegue se recuperar por conta própria, ela precisa de ajuda externa, toda hora vem imagens na mente dela, pensamentos de tirar a própria vida, não sair de casa, ficar só no escuro, tudo isso daí tem influenciação espiritual. Então, se vocês estão escutando isso, procure ir no centro espírita, ir no centro humanista, tomar passe, procure coisas espiritualmente saudáveis para resolver essa questão. Como eu falei, são 3 possibilidades, né? Físico, psicológico ou espiritual. Então, tem pessoas internadas, como essa moça que eu falei, que está lá, e a questão dela é espiritual. Que, aliás, ela mexia com olha só, ela mexia com magias em outras vidas, promovia abortos e fazia ligações espirituais através de magia e desmanches através de magia. Ela está sofrendo na pele isso, essa vida, e ela não se conforma com isso. Então, essas questões psiquiátricas, né, que na apometria você fala muito, tem gente que nasce com uma questão psiquiátrica. Que é química, sim. Mas e quem desenvolve isso do nada, assim, aparece um transtorno psiquiátrico na pessoa, existe ali, então, lógico, um laudo médico que muitas vezes é comportamental, né? Aí chega lá, você vê que tem um implante, alguma coisa adicional. Sim. Às vezes é só psicológico, psiquiátrico mesmo. Às vezes tem obsessões. E o que acontece? A pessoa, como errou naquela situação em outras vidas, ela vem com aquilo latente dentro dela. Talvez ela vai mexer ali, talvez não. Ela já se programou antes de reencarnar de não mexer naquilo, que já deu problema, já fui parar no umbral por causa disso. Não devo mexer com isso. Mas a vontade é muito grande, porque a gente repete os erros do passado, normalmente. Vem com as tendências de querer fazer as coisas erradas. E com as intuições de fazer as certas também. Quem que nós vamos ouvir? O diabinho ou o anjinho? Então aí você dá vazão para aquilo que está mais compatível com você. E essa pessoa não era para mexer nessa vida com magia. E ela já pisou na jaca até o nariz na outra vida, não era para nessa vida mexer. E foi lá e mexeu, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Pronto, aí espanou o parafuso. Espanou, de tanto apertar, espanou o parafuso. E aí ela ficou fora da caixinha, entendeu? E mexeu de novo, Podia não ter acontecido nada, se ela respeitasse as regras do jogo, o acordo que ela fez antes de reencarnar. Mas aí a vontade de querer ter poder, ter amores que não são do seu merecimento, digamos assim, vaidade, e outras coisas, ego, vaidade, questões financeiras, você querendo ultrapassar as leis. Toda vez que você começa a prejudicar alguém, você está interferindo no campo do outro, você está gerando karma para você. Peraí, eu posso ir até aqui, daqui para lá é do farréu, não posso? Mesmo que eu queira muito, eu não posso, eu tenho que controlar minha vontade. Eu quero muito, mas daqui para lá é o farréu, não sou eu. O máximo que eu posso é pedir. Se ele falar não, é não, pronto, acabou. Porque você menciona isso, eu vejo que existe hoje na sociedade, né, um aspecto muito
individual, né? As pessoas querem muito saber de si, Vencer, a mídia é isso, né? diminuir o outro, né? Ofender. Os filmes, né? Estava conversando ontem à noite no atendimento que nós fizemos ontem com o pessoal que estava lá comigo, como que deve gerar algum karma, eu creio isso muito fortemente. O pessoal que faz filmes lá nos Estados Unidos, em Hollywood, incitando violências, incitando medos por causa de imagens, de processos obsessivos, violências, né? Tudo você tem que destruir todo mundo para você ser vencedor. Caramba, você não pode ser vencedor ajudando os outros. Nós não temos quase filmes edificantes que mostram você ajudando os outros. É você atirando, matando sobre... Isso sempre é uma competição, a gente né? vê, Jesus não falou sobre isso, Buda não falou, Krishna não falou, o que incentivam tudo? Estão ganhando horrores de dinheiro, mas será que espiritualmente estão legal? Tem muita gente suicidando aí, né? Tanto músicos quanto artistas e pessoas com muito dinheiro, mas que não tem a conexão espiritual adequada. E aí, não dá para suprir. Gera discórdia, né? Eu vejo que é uma ferramenta muito eficaz, por exemplo, dos obsessores, são esses meios de comunicação, né? Com Porque certeza. dita a tendência da sociedade e eles jogam a informação num único grupo ali, esse grupo vai fazer disseminar e quem tiver à mercê vai começar a ter a influência, né? Por isso que eu vou perguntar para você, para quem está assistindo e está falando, nossa, realmente estou me sentindo à mercê, às vezes eu vou em algum lugar e eu sinto tal coisa. O que você normalmente passa para uma pessoa que está fazendo lá um acompanhamento e que fala, Ricardo, isso aqui eu sei que eu vacilo de vez em quando, né? O que você pode me ajudar? Que tipo de prática eu posso fazer no dia a dia para me manter alinhado e evitar ao máximo possível essas interferências? Excelente pergunta. Tem várias possibilidades. Vamos lá. Primeiro, o orar e vigiar. Sempre que você ora, né, se conectando a Deus, qualquer religião que você tem, que você está conectando com a luz, muda um pouco sua vibração. Dá para medir isso. Vigiai, também fundamental. O primeiro e o segundo. O orar e se conectar com coisas boas, o vigiai, vigia os pensamentos, o que você pensa que você faz. Primeiro começa reduzindo as ações das coisas erradas que você faz. Se você conseguir, já é um avanço. Depois, vigiar os pensamentos. Não fica dando corda para discussões, não fica dando corda para maldades, não fica vendo questões na internet, na televisão de maldade, de discussões de violência. Sai, vai ver coisas melhores. E isso é o basicão. Mas dá para você fazer como estudante espiritual, como nós três aqui, e muita gente que está nos escutando aqui, assistindo. Dá para você fazer mantras, dá para você escutar músicas que tenham um teor vibracional elevado, tem muito na internet. Então, ir mudando o que você consome, visual, de sons e de relacionamentos. Você sabe que a pessoa é muito complicada e ela fala um monte de coisa, não queira vencer sempre, abre mão, não tem aquela frase? Antes eu queria vencer, agora eu quero ter paz? Então, abra mão de vencer para ter paz. Vale mais a sua paz do que você vencer uma discussão. Deixa a pessoa esperneando, dando pulo de 2 metros lá e você, ó, sai pela tangente, vai fazer uma coisa de alto teor vibratório. Eu vejo meus amigos fazendo isso, eu vejo meu irmão Ivan fazendo isso. Quando tem alguma coisa para complicar, eu não quero nem dar corda para não, porque você sintoniza com as coisas ruins. E às vezes estão do seu lado os obsessores te influenciando para você perder a paciência. Quanta gente não está preso hoje porque não pensou 1 minuto a mais, não teve paciência? Quanta gente não tirou a vida de outro por causa de 1 minuto que não deixou de pensar? É um prato cheio. Então, é um prato cheio. Aquela propaganda na internet, potência não é nada sem controle, né? Potência não é nada sem controle. Então, se você tem um carro lá de 200 HP e você não tem freio, você bate no primeiro poste, no primeiro muro. Você tem que ter freios. Troque sempre, eu falo brincando, os freios ABS, as pastilhas de freio, tudo que você for fazer, não sai desembestado querendo resolver tudo com a consciência exaltada em discussões que pode dar problemas sérios. Então, orar e vigiar, mantras, manter mantras excelentes, músicas, evitar discussões, procurar cultivar no seu jardim plantas saudáveis, porque o que você plantar, você vai colher. Não adianta você jogar um caroço de laranja e esperar que nasça uma maçã, não vai nascer. Jogou um caroço de limão, vai nascer uma fruta azeda, limão, não vai nascer abóbora. Você plantou violência, vai colher violência. Então, isso daí.
tem que saber disso, tem que entender que isso é uma realidade. Você começa gradativamente freando, você vai vendo que as suas vibrações vão mudando. Não entre em discussões, você vai gradativamente mudando a sua vibração. Isso permite que os médiuns, principalmente os médiuns, que sofrem mais com essa questão energética, que percebem tudo, se eles estão descontrolados, quem vai ser atraído para o campo deles são espíritos descontrolados também. Então eles percebem que, equilibrando um pouco mais, começa a vir sintonias melhores. Inclusive alguns amparadores falaram até para o Ivan um dia aí, olha, nós sempre estivemos aqui, você que não conseguia chegar até aqui, não é nós que temos que descer até você para passar o recado que você quiser, entendeu? Tipo assim, nós estamos no 10º andar, você tem que escalar até aqui. Se você não quer se esforçar para chegar no 10º andar, nós não vamos passar a mensagem. Para chegar aqui tem que estar com a vibração do 10º andar, não é do térreo. E aí me faz lembrar de uma situação, da seguinte situação. O lance da obsessão, existe o aspecto de vingança, de interferência, mas também existe aquela obsessão que o espírito não quer prejudicar a pessoa, mas, por exemplo, o médium, que doa energia. E ele não está fazendo nada, mas ele nasceu com essa capacidade. Muitas pessoas entram em depressão ou outros tipos de situações mentais porque tem espíritos tirando a energia deles ali. Mas não é que tipo assim, você me fez mal, ele vê um lance de energia e está puxando. Então, de forma indireta, essa pessoa está sendo obsediada, mas não tem uma relação de vingança ali. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Isso. Eu poderia ter complementado na questão lá das desobsessões. Outro grupo de espíritos que pode se aproximar de você, que acabam te prejudicando, mas não intencionalmente, são esses espíritos doentes ou desequilibrados, que não têm uma relação kármica com você. Ele sentiu a sua energia, uma atração. O médium, ele é como se fosse uma lâmpada atraindo os insetinhos ali, ou um favo de mel atraindo as abelhas, o pólen atraindo as abelhas. Eles vão vir, eu já vi espíritos falando assim, eu perguntei, por que você está do lado dessa pessoa? Porque eu gosto da energia dela. Às vezes essa energia pode ser boa, ou às vezes pode ser o desequilíbrio dela que está atraindo. Um consumo de drogas, o consumo de álcool. Ela não está querendo te prejudicar. Ela vai querer até te proteger. Não tem aquele ditado que quem é bêbado não morre atropelado? Então, ele tem quem protege ele, porque aquilo ali é o play center dele, é a diversão dele ali. Então ele não vai querer que você adoeça, que você fique mal, porque você está proporcionando uma energia boa para ele. Pode ser do seu desequilíbrio, de raiva, ódio, vingança, manipulação, drogas, álcool, mas pode ser uma energia boa que você é um doador de energia, de passe. Você trabalha no centro espírita, numa casa umbandista, você faz parte da salinha, você doa ectoplasma, você faz parte da autoapometria, que nós temos todos os dias às 20 horas doação de energia lá no nosso canal, Apometria Estrela Branca. Então você faz parte. Algum espírito doente pode passar perto de você e ele querer receber um pouco dessa energia. E o médium vem com um excesso de energia de ectoplasma, que é justamente para ele doar. A aura do médium, de um médium, pela clarividência, os corpos espirituais, eles são um pouco diferenciados de uma pessoa normal. Vem potencializado, eu diria que vem turbo 2.0, ele veio para fazer o serviço, carregado de energia, entendeu? Enquanto um vai carregar com um porta-mala pequenininho de um carro popular, o outro é uma caçamba, daqueles de caminhão, cheio de ectoplasma para ajudar. E o que acontece quando ela não trabalha, não ajuda? Aquilo vai estagnando dentro dela, você não perguntou, mas ela pode ficar com doenças, né? O médium que veio para trabalhar e não trabalha, muito sente dores, desconfortos, fora a obsessão espiritual. Às vezes, esses inimigos estão esperando ela trabalhar, porque ela falou assim, não bate em mim lá no umbral. Ela está se protegendo, ela não bate em mim porque eu assumi que eu vou vir como médium. Olha, eu sei que tem gente assistindo agora e está dando risada, já estou até vendo do outro lado da tela aí, Rafael. Porque a pessoa veio com mediunidade, está passando mal, mas eu não quero mexer com isso agora, eu não quero agora, eu não quero assumir responsabilidade. Os inimigos dela estão do lado, falam, olha, nós fizemos um acordo antes de nascer, você veio para me ajudar, e eu estou aqui do seu lado esperando. Se você não trabalhar, vai me dar o direito de me vingar de você. Eu já vi isso acontecendo um monte de vezes. Acordos que são feitos do tipo... vamos só para o pessoal entender melhor, que é interessante isso. Seria assim, mais ou menos. Tem uma questão ali com esses obsessores, ou pessoas que querem cobrar alguma coisa. Do outro lado, tem os mentores que falam, pera um pouquinho, vamos dar uma chance aqui, mas vamos trabalhar direito e tal. Aí os caras falam, então, peraí, qualquer vacilo, você já sabe. Isso. E o cara encarnou e esqueceu disso daí. Exatamente. E já vi um monte, dezenas, centenas de médiuns assim.
Aí o que acontece? O médium começa a trabalhar e ele sente melhoras. Por quê? Cada espírito desse que rodeava o médium, que rodeava ele, vai recebendo ajuda quando ele começa a fazer o trabalho espiritual. Ou dele, ou do centro que ele faz parte, centro espírita, umbandista, N possibilidades, espiritualista, apometria, e vai desligando um por um, e ele vai começando a sentir um alívio. Então aquela energia já permite que ele respire um pouquinho. Nossa, estou sentindo um alívio. E aí ele permanece. Por isso que muitos médios permanecem nas casas espíritas e umbandistas, né, e espiritualista, apometria, porque ele começa, também estava falando isso ontem, justamente com uma médium lá que trabalha conosco lá, que tem uma sensibilidade muito grande, que foi evangélica, ela até brincou, falando que antigamente eu era médium, como é que é? Sapatinho de fogo. Ela falou, usou essa frase aí, que era em tudo quanto é lugar, ia ficar fazendo oração, ia na praça, ia falar, passar recado para todo mundo, porque ela tinha contato com o Espírito Santo. Eram os guias espirituais dela, os amparadores, né? E aí ela sofreu uma depressão muito grande, ela ficou muito ruim, porque ela tinha que trabalhar com essa energia de ectoplasma, né? E não era, digamos assim, o local correto para ela trabalhar. A habilidade dela principal não era lá na igreja evangélica. Eu conheci centenas de pessoas assim. Tem mediunidade, está no campo evangélico, ali o católico, e não está desempenhando o que poderia. É um jogador de futebol jogando golfe. Não vai dar certo para ele ali. Ele vai ficar um tempo, mas não vai fluir. Aí ela ficou muito em depressão, entrou numa casa espírita, começou a melhorar, chegou até a apometria, agora está dando saltos de alegria lá, e incorporando todo mundo e ajudando todo mundo, está muito feliz da vida. Então, essa mudança, ela recuperou a programação existencial dela, que ela estava desviada da programação. Agora ela está fazendo o que ela cumpriu, que ela deveria fazer. Então, a Sabrina, um abração para ela, se ela estiver escutando aí. E esse ponto ainda do caminho que a pessoa pode escolher, né? Que nem você falou, às vezes ela está dentro de uma outra vertente que não é, digamos assim, dita espiritualista, né? Mas as pessoas também têm um condicionamento muito assim, se eu sou médium, eu tenho que trabalhar na Umbanda. Não. Se eu sou médium, eu tenho que trabalhar no espiritismo. E aí existem termos e termos em relação a isso. Como que um médium hoje, quais são as possibilidades de um médium que se conscientizou que tem essa capacidade, né? Tá. Mediunidade tem de vários tipos, né? Nós temos um curso gratuito lá no nosso canal, no YouTube, Apometria Estrela Prânica. Toda segunda-feira, às 21 horas, são 48 dias. 48 segunda-feira, vai durar um ano inteiro. Estamos na 14ª aula, que teve essa semana, antes de ontem. E lá falamos sobre vários tipos de mediunidade. Então, se você sente energia, você já é médium, porque não é todo mundo que sente. Logicamente, se você vê, você é clarividente, é um tipo de mediunidade. Se você escuta, você é clareaudiente, também é. Se você pinta quadros, é psicopictografia. Se você incorpora, também, e aí vai. Como que a pessoa sabe que é a habilidade principal dela? Não dá para olhar de cara e dar já um extratinho, igual você vai no banco, coloca digital e já sai o extrato ali. É a base de tentativa e erro. Você tem que ir em alguma casa. Ah, mas eu não confio nas casas. Bom, vai em uma, duas, três, até você achar a casa que você acha legal. E vai testando ali. Numa casa espírita umbandista, há um treinamento para você ver quais são as suas habilidades. Então eu lembro que eu trabalhei muitos anos no espiritismo, muitos anos na Umbanda. No espiritismo a gente tinha, cada semana, por exemplo, cada dia era uma atividade diferente. Então ficávamos na mesa, lá na mesa branca. Vamos ver, vamos aproximar os espíritos. Vai sentindo. Então os evangélicos vão ter medo. Olha, é o demônio, é o demônio. Não, não é o demônio, é um espírito que está vindo aqui, que desencarnou aí. Sente a energia dele. Vê se é do bem ou se é do mal, porque não é porque está no mundo espiritual que é tudo anjinho, pode ser do mal também. Né? Está protegido o ambiente, você vai treinando. Assim como você aprende quando é criança e distinguir uma coisa quente de uma fria, uma que queima, uma que machuca, de outra que não, é na base da tentativa e erro. Até aprender a andar é assim. Então vem os espíritos, esse daqui é amparador, esse daqui é amparador, você vai sentindo. Esse daqui é um sofredor. Sofredor, energia é diferente de um obsessor. O sofredor está precisando ser auxiliado. O sofredor é como se fosse um doente, machucado, foi atropelado, está tudo sangrando, precisando de ajuda. Ele não quer prejudicar ninguém. Aí ele vem e te abraça, todo machucado, você pensa que ele está querendo te prejudicar. Não, ele foi atropelado. E aí você vai treinando. Na Umbanda também é assim, né? Então, tem um dia que é só de caboclos, a energia de caboclo é essa. No outro dia é só boiadeiro, a energia de boiadeiro é essa. De preto velho é essa. E você vai treinando. Então, o treinamento, para a pessoa descobrir qual que é a área dela, onde que ela se dá melhor, ir em casas, deixa o preconceito de lado, toma coragem, porque muita gente sofre por falta de coragem, porque tem medo que Deus vai punir, vai para o inferno. Não tem essa, gente. Deus quer que nós entendamos. Ó. Hoje em dia nós estamos usando aqui microfone,
câmeras digitais, luz elétrica, livros. Antes do Gutenberg não tinha nem livros. Então a gente tem que permitir que a ciência nos mostre as coisas. A gente tem que permitir, na apometria. Eu não acredito em apometria porque o Allan Kardec não falou em apometria. Lógico que não. Allan Kardec viveu em 1857, a apometria foi em 1960, 70, né? Então, o espiritismo também, na Bíblia não fala de espiritismo, lógico que não, a Bíblia é de 2000 anos atrás, o Novo Testamento, o Velho é mais antigo ainda, não dava para prever. Na Bíblia não fala de foguete, de insulina, transplante de coração, filmadora celular, não fala nada disso. E aí, você não vai usar nada disso? Então tem que ter mente aberta, né? Mas é a pessoa se permitir. Tem muitas amigas que foram evangélicas, continuam, no fundo amam a questão evangélica, só que não tinha muitas explicações antes, porque os fenômenos que aconteciam com elas. E falavam que eram tudo coisas ruins, negativas, e elas foram permitindo, entrando devagarzinho, passo a passo, e foram se abrindo. Hoje já vão no centro espírita, já vão numa casa umbandista, sem receio, já vê. Tem um aluno meu, um abraço para ele também, vou deixar o nome dele aqui, o Cláudio, que ele é da área de TI, e ele ia de moto super longe, 50 quilômetros para chegar lá para a aula, no frio esses dias. E aí quando ele começou, ele tinha um preconceito, né, quando a gente falava um pouquinho da Umbanda, ele ficava meio assim. De vez em quando incorpora alguns guias aqui. Não é exclusivo da Umbanda, pode vir de outras áreas, né? Do espiritismo, do budismo, hinduísmo, xamãs. Trabalhou para a luz, estamos juntos, estamos dentro, né? E aí um dia incorporou um preto velho, e ele ficou assim, né? Olhando o preto velho meio assim. E aí o preto velho falou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, o quê? O preto velho está falando em nome de Jesus? Eu falei, meu filho, mas é claro que tá. É uma casa de Jesus, a Umbanda trabalha junto com Jesus, trabalha com a luz. Muita gente fica surpresa com isso, que não permitiu entrar numa casa para descobrir, né? Mas trabalha para a luz, trabalha para Deus, trabalha para Jesus, para Maria. Fazemos muita oração, Pai Nosso, Ave Maria, fazemos muito. É muito importante falar isso, porque às vezes a gente vê, né, espiritualismo, né? Ele envolve muita coisa. Por exemplo, a teosofia também nunca falou do espiritismo do Kardec. E as pessoas seguem a teosofia, não vai seguir o espiritismo porque, entendeu? Eu acho que a gente pode beber de várias fontes para poder ser um espiritualista, né? Isso. Mas também tem importâncias nas tradições e tudo mais. Tem. E dentro de todas as tradições, a gente vê a questão dos animais, né? A gente falou dos animais. O fato é que muitas pessoas procuram vídeos na internet para verificar o que está acontecendo com os animaizinhos. E as obsessões espirituais, elas podem se recair sobre os animais da casa? Sim, sim. Eles têm uma sensibilidade muito grande, né? Os cães e os gatos. O que dizem que os cães absorvem as energias negativas da casa, por isso alguns cães podem ficar doentes no lugar do dono. Já ouvi falar muito isso, já vi muitas casas onde, independente do tipo de animal, se era vira-lata, se era do cão, de outra raça, todos eles ficavam cegos numa determinada casa. E vi que era muito recorrente isso. Os gatos dizem que transmutam as energias, né? E eles percebem, né? Algumas pessoas falam que quando nós estamos fazendo a autoapometria, os animais se acalmam, dormem, porque está tendo a doação de energia, eles percebem isso, né? Eles percebem espíritos no ambiente, de repente começa a pular, latir, do nada, olhando para uma parede, para algum lugar onde não tem nada. Então, eles sofrem sim. Eu já vi também casos de animal, por exemplo, enquanto uma pessoa estava num determinado ambiente, o animal sofreu um ataque na casa dele porque ele estava fazendo algumas coisas ligadas a questões espirituais. E o caso do gato, né? A gente até passou a gatinha, tem outros gatos aqui e tal. Quando o gato sucumbe é porque a coisa também pode estar um pouco mais complicado. Lógico, tem as questões naturais, mas biológicas do gato. Mas às vezes quando, por exemplo, uma pessoa sabe dessas questões e o gato caiu, pode ser que tinha uma carga muito alta vindo em direção à pessoa também. Pode, não cheguei a ver isso. Eu vejo eles ficarem doentes, mas a sucumbir não. A ficar doente sim. E a ataque sim também. Às vezes atacam até os animais para desestruturar a família, que está equilibrada ali. Quem tem muitos cães e gatos, muitos assim, mais do que um faz eles brigarem entre si, para aí ter um atrito na família, para poder baixar a vibração da família. Né? E em relação, por exemplo, as pessoas terem uma identificação, por exemplo, com o animal de estimação. A gente vê famílias que muitas vezes conversam e falam assim, você lembra do tal cachorro que a gente tinha lá, né? Ele era tão bom, tal, já passou 5 cachorros na família, né? Duração mais ou menos uns 15 anos cada cachorro, quando vive bastante, né? E a pessoa ainda lembra daquele específico.
Vamos entrar no assunto da individualização, né? Como é que funciona essa questão espiritual? Pelo menos a gente vai primeiro falar dos animais domésticos, né? O espírito acaba sendo individualizado por estar já entrando em contato, criando vínculos com o ser humano, ou ainda pode pertencer tipo a uma egrégora coletiva? Eu acho que ele vai evoluindo no ritmo dele, mas os humanos potencializam isso, essa humanização, digamos assim, né? Então isso eu já vi muito, em muito lugar, e muitos médiuns falando isso, tanto em livros quanto médiuns mesmo, que nós ajudamos muito os cães e gatos aí nesse processo da gente trazê-los pro lar, né? Eles vão humanizando, sentindo, deixando a parte mais violenta, agressiva, primitiva, para... Tem alguns que só faltam falar com a gente, entende tudo que a gente fala, o comportamento deles é muito amoroso, então nós ajudamos bastante. Há teoria no Espiritismo, né, que diz assim, que provavelmente éramos um espírito, parte de Deus, um espírito gigante, e fomos individualizados, mas não tínhamos ainda a consciência, a inteligência, o comportamento de Deus. Então, fomos passando pelos diversos reinos. Então, primeiro pelo mineral, onde não tinha sentimentos, emoções, nada. Então, dizem a teoria, eu nunca vi isso com os olhos, mas parece muito racional e lógico isso daí. Aí fomos para o reino vegetal, as plantas já percebem, já sentem algumas coisinhas, tem até aparelhos que podem medir a capacidade, eu já vi isso, de uma planta, quando você vai tirar uma folha de uma planta, você faz isso uma vez, duas vezes, na terceira, se for medir o campo dela elétrico, dá para ver que ela se altera. Quando você vai tirar a terceira, a segunda folha, ela já sabe que vai ser machucada. Mas mesmo assim, ela está ali para servir, né? Ela só gera frutos e serve, não serve. Aí vai virar animais, esses animais coletivos que agem em grupos, né? Desde os mais primitivos, então, tipo peixe, cardume, gira tudo para um lado, tudo para o outro, vai chegando nos animais mais individualizados, até chegar nos mamíferos, e até chegar aos animais, os hominídeos, ou os primatas, né? Mais primitivos, e aí vai caminhando até chegar no ser humano. Então, é tudo Vai uma adquirindo sequência. possibilidades de ter uma centelha de consciência Isso, cada nessa vez vai linha. adquirindo mais, né? Primeiro, não se percebia nada como pedra, como planta vai percebendo. É como um animal primitivo, sente dor, sente tudo, mas não tem aquela interação, a bondade, tudo mais, é instinto, age por instinto, né? Ele não pensa, não faz raiz quadrada, vou planejar nada, ele age por instinto. Eles não acumulam, não matam para acumular. Você vê, os animais não matam para acumular. Por isso que os xamãs trabalham muito bonito, os índios, quando eles vão matar, tem uma reverência, vai tirar da natureza, não pega uma tonelada de animais e guarda no fundo de casa para estocar, para vender, para ganhar dinheiro. Então, é sobrevivência. Precisou sacrificar, é um ali, acabou. Vai para a família, né? Então já vai ter uma consciência maior. Até chegar nos mamíferos, que aí já tem a relação da maternidade bem forte, paternidade e maternidade, chegar nos primatas e chegar a nós, que somos seres humanos, fazemos computadores, fazemos chips, fazemos celulares, fazemos tudo, mas ainda invadimos o país vizinho, porque lá tem mais terras raras que a nossa, e nós queremos submeter o outro povo lá, porque nós temos que manter o nosso país em primeiro lugar no mundo. Então ainda tem isso, né, de invadir e de matar pessoas por conta do dinheiro, mesmo tendo esse cérebro astronômico que nós temos, de chegar à Lua, estarmos tentando ir para Marte agora, ainda o relacionamento humano, dizem que foi isso que levou ao fim, né, de outros planetas, de Capela, o fim da Atlântida também, de seres extremamente inteligentes, mas que aqui ainda estava ruim. Aqui 1000%, aqui 0%. Então não dá bem. A gente vê, né, porque, por exemplo, racionalidade, o ser humano é racional, né, e os animais não são considerados racionais, mas quando você vê o comportamento do ser humano que premedita, né, que faz ali algo em relação ao outro, os animais também têm atritos, né, mas não é Sim. aquela coisa do tipo, ele não fica lá premeditando algo, não fica com raiva, né, eles agem por instinto. Exatamente. Defender território, né. E você vê a questão do amor que alguns animais têm, às vezes um animal de outra espécie, ele salva um animal de uma espécie diferente, que não é filhote dele, né? Eu já vi elefante tirando determinado animal que caiu na água, e outros socorrendo outros animais, amamentando. Eles têm um amor ali puro, né? De ajuda, que não é com segundas intenções, é com a intenção de ajudar mesmo. Mas melhor do que de alguns humanos até. Porque nós tivemos a racionalidade e a inteligência, isso abriu o leque para a gente poder produzir mais.
Só que quem é mais desequilibrado vai produzir mais desequilíbrio. Colocou fermento no que você produzia. Só que se você era uma pessoa que produzia amor, ótimo. Mas se não era amor, também você produziu em mais quantidade. E o processo de reencarnação dos animais, Rapaz, né? Que ótimo isso. Como é que funciona? Aí a gente pode dividir em duas caixas, os que estão convivendo com os seres humanos, né, os domésticos, e os que não estão convivendo, né? Porque muitas vezes as pessoas têm dúvida em relação a isso. Eu creio que sim, porque não compensa mais você ter um animal que está convivendo com seres humanos, já está bastante, de certa forma, humanizado ali, com sentimentos de não violência, de tudo mais, e colocar ele de volta na natureza lá, para ficar predando, só predando, sem ter a interação com humanos, né? Eu entendo assim, racionalmente, e o universo é matemática, é racional e lógica, tudo que acontece tem um motivo de ser, né? Eu entendo que sim. E falando em reencarnação, você falando aí, me lembrei de uma situação que aconteceu algumas semanas atrás com meu irmão, com o Ivan. É uma história legal, que acho que eu não falei para você ainda, porque tem pouco tempo, né? Estávamos lá no trabalho de doação de energia, ou de atendimento, mas eu creio que foi doação de energia. E o Ivan estava com as percepções amplificadas ali, de repente ele percebeu que foram colocados 3 bebês encostados nele. Bebês astrais, espíritos, né? 3 espíritos prontos para reencarnar. Colocou um aqui no braço direito, um no esquerdo, como se estivesse segurando, e um encostado na barriga dele. Ele percebeu, assim. E aí a amparadora falou, aproveita que ele está meio inconsciente, porque estava na doação de energia, você fica meio, às vezes, muito concentrado, né? Ou meditando, tudo. E aí ele sentia pequenas puxõezinhos, assim, na pele, como se tivesse um fiozinho ligado ali, puxando a energia dele. Ele falou, nossa, eu estou sentindo que a energia está saindo dos meus braços e da minha barriga. O ectoplasma estava saindo. E aí a amparadora falou com ele, isso é porque esses bebês precisam ser materializados para reencarnar. Então nós estamos pegando o ectoplasma de algumas pessoas, do grupo todo dele também, mas ele estava com a sensibilidade amplificada, os outros não. Estava tirando, que estávamos doando energia, mas alguns não perceberam, né? E ele, meu Deus, e aconteceu algumas vezes isso. Aí ele ligou para o Wagner, né? O Wagner é nosso CQ, controle de qualidade, né? Vamos ver se não é viajada na maionese. Consultorias espirituais. Consultorias espirituais. O Wagner falou, poxa, que legal, que bacana que isso aconteceu com você, Ivan. E já aconteceu comigo também, eu já senti isso. Eles estão tirando energia para poder materializar esses espíritos que vão nascer. Eles são reduzidos, né? Era um adulto, tem que reduzir para poder entrar no espermatozoide, no óvulo lá, no embrião, né? Então, aí ele precisa materializar de novo, começar a conquistar a matéria de novo para ir gerando uma vida, né? Muito legal isso. E o Wagner, inclusive, comentou, falou, eu já vi num trabalho de doação de energia, os amparadores aparecerem e tirar a energia do frontal dele, uma caixinha, ele falou isso no IPPB outro dia, né? Você estava lá onde que ele falou isso? Guardava ali, guardado. Né? Ou como se tivesse um monte de cilindro. Pipetas, como se fosse pipeta de laboratório. Então eles fazem isso, tirar a energia do frontal, energia azul, do laríngeo, do cardíaco, e foi depositando nessas pipetas, que esse ectoplasma é usado depois para cura, que é o que nós fazemos todo dia, há 25 anos, todo dia, agora todo dia, antigamente era só uma vez por semana, às 20 horas no nosso canal. Doação de energia de ectoplasma para ajudar desencarnados. E esses ectoplasmas, aí entra até no quesito do médium que acha que está fazendo um trabalho de energia, não está contribuindo. Isso daí é uma inteligência espiritual muito grande, né? A doação de energia está indo para onde precisa. Não precisa ter alguém sentado na frente ali para ser atendido, né? Exatamente. O médium está trabalhando também, né? Eles recolhem. Nós mandamos para um hospital espiritual e eles destinam para casos que eles considerem, né? Eles fazem o filtro lá em cima, entendeu? E o Wagner estava falando isso num corte que teve esses dias aí, que médiums que trabalham e às vezes não incorporam, não psicografa, não tem clarividência, eu não sirvo para nada. Lógico que serve, está doando ectoplasma. Aí eu sinto muito sono, muito sono. O que é isso? É porque estão doando ectoplasma. Então é isso que é usado para cura. Né? Então, aquele médium que não incorpora, não tem clarividência e acha que não está colaborando, por isso na apometria nós trabalhamos em grupo, não é apometria clínica, individual, de 1 para 1, é um grupo de 5, 10 pessoas para atender uma, né? E cada um ali na sua área. Então tem um ou outro que incorpora, um outro que é clarividente, e a maioria doando ectoplasma. Porque às vezes a pessoa, às vezes não, sempre, né? A pessoa que está buscando atendimento, ela prejudicou outros, por isso que ela está sendo obsidiada. Tem espíritos machucados ao lado dela, que foram machucados por ela em outra vida.
E aí, quando nós doamos ectoplasma, esses espíritos ao redor são curados e se afastam dela. Por isso ela sente uma melhora. Agora sim, já aconteceu de uma pessoa chegar cega lá e o médium não enxergar nada, ele sentia que tinha um buraco no olho dele. Ele me cegou na outra vida, ele espetou meu olho. E aí nós doamos ectoplasma, os médicos espirituais, amparadores, reconstruíram o olho do espírito, e ele, agora estou enxergando, agora estou enxergando. E o médium também estava sem visão, na hora que estava incorporado, e recuperou a visão. Foi muito interessante. Ele falou, então agora eu me afasto. Eu só cobrava ele porque ele me cegou. Agora tudo bem, agora eu vou seguir meu caminho. Então é muito interessante esse trabalho de desobsessão e de auxílio espiritual. Muito interessante porque também traz esperança para quem está num pensamento, às vezes, puramente materialista do lado de lá. É puramente materialista, né? Mesmo estando desencarnado, continua ainda, nossa, isso vai ser eterno, vai se perpetuar de forma eterna, né? Sim, um exemplo. Não é porque a pessoa desencarnou que ela virou santo, ganhou parzinho de asa e mudou a vibração dela. Se ela era raivosa, briguenta, manipuladora, ela continua com os desequilíbrios do mesmo jeito do lado de lá. Os vícios também. E é o pior, né? Que os vícios lá não vendem coisas ilícitas, né? Então você vai ter que adquirir isso como? Grudando em alguém que gosta das mesmas coisas que você gostava. Então, alguns obsessores, como a gente falou antes, se aproximam de nós por causa dos comportamentos dos vícios, né? Mas então, eu lembro que uma vez eu estava conversando com um espírito que ele tinha raiva da pessoa por questões financeiras. E ele tinha uma caixa com moedas de ouro que ele havia guardado. E aí ele estava extremamente apegado àquilo, sabe, a pessoa grudada naquilo, mesmo no mundo espiritual, ele ficava pensando naquilo o tempo todo. E eu falo, e é muito tempo já. E ele não podia ser socorrido porque ele não parava de pensar naquilo, não abriu uma brecha na mente para ser ajudado. Eu falei, olha, você não está mais no plano terreno, já está no mundo espiritual. Para de pensar nessa caixa aí, porque isso era material, no mundo espiritual você não precisa disso. Aí ele, você está querendo me enganar, você está querendo roubar meu ouro. Eu falei, então é muito difícil mudar a ideia de alguns espíritos, né? A pessoa muita materialidade. Fica, vamos dizer assim, turrona do lado de lá também, e acho que até pior, né? Porque tem várias outras ferramentas, né, que acabam se apresentando para essa pessoa. Mas ainda o lance do animal lá. Vamos lá, nós desviamos, mas vamos voltar. Porque as pessoas devem estar curiosas lá sobre essas possibilidades, até mesmo o próprio bichinho que estava lá, se ele pode voltar para a mesma casa, né? E os animais que são domésticos e animais que são selvagens, né? Sim, naqueles slides que nós trouxemos, que daí depois vocês coloquem, né? Tem a historinha do Chico Xavier, que ele teve uma cachorrinha lá, que ela morreu, desencarnou, e depois de um tempo ela apareceu. Entrou lá ele não conhecia essa nova cachorrinha, ele entrou no meio de uma sessão lá espírita e pulou no colo dele do nada, assim. E aí ele percebeu pela energia que era a cachorrinha dele, né? Eles têm uma reencarnação muito rápida, eu ouvi dizer, né? Não demora tanto quanto nós. Porque não tem a questão do karma, de rever tudo que fez de errado, nada. Eles agiram por instinto, então não foi por maldade, não tem que reconsiderar nada. Então, há os amparadores, até de determinadas raças, determinados animais, que encaminham eles rapidamente para voltarem, para adquirir mais experiência, né? Para evoluir mais rápido. E pode ser que, eventualmente, uma ligação muito forte permita que ele volte na mesma família, né? Mas, de qualquer forma, se não for você a dar felicidade para ele, ele vai receber esse amor, essa felicidade em outro lugar. Mas sempre que for possível, a gente tiver mérito também, pode ser que volte na família. A história do Chico Xavier acho que é Bolinha o nome da cachorrinha, não sei, alguma coisa assim. Tem um nome no slide lá, acho que é. E ela se foi e depois ele viu, chegou um outro filhote, né? E aí ele reconheceu, não foi alguma coisa assim? Pelo que eu me lembro da história ali, apareceu uma cachorrinha e pulou no colo dele no meio de uma sessão. Pulou no colo dele, E aí ele achou estranho aquilo, porque não conhecia a cachorra, veio e pulou, e ele percebeu que era a mesma energia dela. E a percepção dos animais em relação aos espíritos que estão no ambiente? Porque a gente comentou sobre a invasão energética que pode ocorrer, mas tem muitas pessoas que também relatam que os animais se comportam de maneiras esquisitas, de forma, vamos colocar materialmente, aleatória, ou quando, por exemplo, chega o seu tio, ele adora o seu tio lá, aí chega o seu vizinho, o cachorro não quer nem ver ele pela frente, quer trucidar ele, ou o gato fica alvoroçado.
Como é que funciona essa percepção espiritual dos animais em relação ao espaço e às pessoas, né? Sim, eles também, digamos, têm uma clarividência, né? Eles estão percebendo a parte espiritual. Então, eles podem, às vezes, perceber, como eu falei antes, um espírito no ambiente começar a latir do nada para a parede, para algum lugar, correr até atrás. Ou pessoas que se aproximam, porque eles sentem a energia também da pessoa, né? Então, se a pessoa tem uma desarmonia ou está carregada com espíritos desarmônicos, ele também vai perceber. E essa percepção, por exemplo, ela pode, vamos colocar o termo, pode se tornar, é possível e se tornar uma obsessão espiritual no bichinho? De um espírito Um prejudicando? espírito prejudicar o bicho para afetar a família, ou, por exemplo, deixar o bicho mais arisco em relação a alguém, entendeu? Sim, eu creio que não é tão comum, mas pode acontecer algumas vezes, sim, de deixar ele irritado, até provocar alguma briga, como eu falei antes, para tentar desestabilizar o casal, a pessoa, a família. Eu Pode creio que pode acontecer, acontecer. né? Sim, porque eu já vi em trabalhos que a gente estava fazendo de apometria que alguns médicos relataram, eles estavam influenciando os seus animais em casa. Ele estava tendo mais briga que o normal, então aí depois de uma limpeza diminuiu, parou. Eu lembrei de uma cena do filme Ghost, que o espírito está obsediando ali, aí também tem um cara que não é espírito ainda, mas ele está obsediando a moça ali que era a noiva do Patrick Swayze lá. Lembro. O Adam, né? É Sam. Sim. Aí ele vai lá, fica olhando bem fixo pro gato, o gato pula em cima do cara, assim, o gato pula e dá uma arranhada no cara. Daí eu lembrei dessa cena agora, que também não deixa de ser uma conexão que ele teve ali, mas lógico, a gente tá falando de uma obra de ficção, né? Mas e o recebimento dos animais? O animal desencarna, seres humanos, a gente tem diversos relatos que amparadores, obsessores, existem amplas possibilidades. O animal, por não ter, vamos dizer, a questão da racionalidade, e ele também, às vezes, pode gerar um karma ou não, ele não tem relação de ódio e amor de uma forma como o ser humano tem, tão direcional assim. Como seria o recebimento deles no plano espiritual? Muito amoroso, muito amoroso, muito amoroso. Então, existem egrégoras para recebê-los, né? Conforme falamos, pode ser de determinadas raças, de determinados tipos. Eles vão ser tratados também como se fossem, como os humanos são no astral, que vão para hospitais espirituais, aqueles que estiverem machucadinhos, tudo serão tratados, vão ficar num ambiente onde tem outros animais da mesma espécie, convivendo, brincando, diluindo as energias de sofrimento deles. Às vezes o animal, ele não fica separado da família de imediato. Talvez algumas pessoas vão relatar isso aí depois. Escrevam lá a hora que estiver assistindo, né? Às vezes ele fica algumas semanas ainda junto da família para poder desligar aos poucos. Então, para não ser muito bruto a ruptura. Então, venha um amparador, afasta ele um pouquinho, leva de volta para casa, afasta mais um pouquinho, 1 hora, 2 horas, depois meio-dia, volta, leva ele para brincar, para ir desgrudando lentamente. Aí, às vezes, as pessoas percebem o animal no ambiente. Eu percebo que está aqui, porque ainda não desligou completamente. Aí, a hora que ele já consegue ficar, digamos assim, 50-50, ele já consegue ficar um pouquinho do lado de lá sem sentir muita falta, e vão trazendo brincadeiras para ele se distrair, né? Quando é muito apegado, né? E aí depois ele fica em definitivo. Aí lá, mais rápido que um ser humano, ele reencarna mais rápido, no lugar que for mais adequado para o crescimento dele. E o ponto dos animais de poder, né? Porque desdobramentos, ou como uma pessoa quiser chamar, projeção astral e tudo mais, muitas vezes existem trabalhos que são realizados com animais. Às vezes você vê Exus com cães, né? Cães bem hostis, às vezes, né? Para necessidade. E você vê em trabalhos xamânicos as figuras dos animais, né? E aí a gente pode ver os mais diversos, leões, ursos, né? E existe uma dúvida que as pessoas sempre querem saber. Se esses animais, eles são animais pertencentes a alguma egrégora, ou se, por exemplo, é um leão que desencarnou e aí a espiritualidade definiu que ele acompanha
um guardião ou acompanham um trabalho? Então, eu entendo que são animais que já viveram aqui, que foram evoluindo, assim como os guias, né, esses guias que trabalham com os animais de poder não são humanos que estão no plano astral e que estão mais evoluídos prestando assistência. Os animais eu entendo que sim, também, tá? Mas deixo para observações. Eu sei que trabalha com xamanismo aí, também pode dar uma dica para nós. Então, o que eu vejo é o seguinte, existem essas egrégoras, né, que estão no inconsciente coletivo, mas o que que eu percebo? Eu percebo que tem esse sentido também, porque a Tem os gente, às dois? vezes, a gente quer setorizar as coisas, né? Muitas vezes esses Pode ser as duas animais coisas, né? são selvagens, vamos dizer assim, Hum, um animal que é selvagem, né? Diferente da reencarnação de um animal doméstico. hum, Então, o plano espiritual tem um HD universal que pode colocá-los para uma finalidade, né? né? Então, eu sou de acordo, eu acredito nisso também, mas também vejo que possa ter uma consciência coletiva Plasmando ali, que né? plasma aquela força, aquele arquétipo daí, né? Arquétipo, isso Eu vejo que também, o legal. arquétipo está presente. E é algo que é super interessante, né? E aí, qual é o papel, por exemplo, da apometria em relação a pessoas que muitas vezes também estão deprimidas, se sentindo desamparadas e muitas vezes perdem o sentido na vida porque perderam um animalzinho de estimação, né? Hum. Tem alguns relatos que depois de, por exemplo, entenderem tudo isso que você está falando, houve uma melhora, houve uma percepção diferenciada da situação? Sim, não só da apometria, mas bastante da apometria, mas na questão do conhecimento do plano espiritual como realidade espiritual, né? Depois você me deixa dar um exemplo de animal, tá? Tá. Eu tava na ponta da língua aqui, eu segurei e não falei. Perdi o trem aqui, mas eu preciso falar. A pessoa quando tem conhecimento, né? Não tem aquela frase da Bíblia, você conhecerá a verdade vos libertará. Então, quando você tem conhecimento, muda muito. Como essas amigas evangélicas que sofreram muito e entenderam a espiritualidade, hoje já conseguem trabalhar até com os guias delas, né? Então a pessoa entendendo que o animalzinho, assim como o parente, o animalzinho também, não deixou de existir. Não vai ser para o resto da eternidade que você nunca mais vai ver ele. Ele está num outro lugar, existe uma grande possibilidade de você vê-lo. Enorme, enorme, enorme. Muitas pessoas relatam que ao desencarnar vieram os animaizinhos recepcioná-los, né? Então há essa possibilidade, você tem que ter essa certeza dentro de você e aí você consegue trabalhar essa tristeza, tanto para pets, para animais, quanto para seres humanos. Eles existem, né? E nós vamos poder reencontrá-los lá, com toda certeza, nós vamos poder reencontrar eles, né? E Isso, isso daí envolve um aspecto também de utilidade pública, né? Porque isso pode melhorar a percepção de uma pessoa, né? sim, sim. A pessoa entendendo isso, ela começa a se alegrar mais, ela vai saindo da situação de depressão, e logicamente, se houver espíritos interferindo, nós vamos ver, tratar, tentar encaminhá-los dentro do merecimento da pessoa, ela vai começar a ter uma melhora, mas ela tem que aprender também em diversas áreas, né, para sair dessa depressão. Não é exclusividade da apometria, mas a apometria é ótima ferramenta, mas dentro do espiritismo, dentro da Umbanda, e entendendo que ela tem que se movimentar, como foi o caso dessa colega que eu falei lá, da Sabrina, que ela sabia que ela tinha mediunidade desde pequena, que ela era evangélica, todo mundo falava para ela que ela tinha que trabalhar, mas agora não, agora não, agora não, agora não. Aí ela já estava muito depressiva, teve um monte de problemas na vida, não é questão de animal, mas da depressão em si, né? E aí ela estava no fundo do poço lá, muito sem fazer nada, inativa, e com aquela possibilidade enorme dentro dela de trabalhar e não fazendo nada. E a oposição trabalhando para que ela não fizesse nada mesmo, né? Até que ela resolveu dar o primeiro passo. Eu sempre falo assim, o primeiro passo é muito importante, mesmo que você não ache que está preparado, que não está se sentindo confortável, dê o primeiro passo, mesmo cambaleando, para mostrar lá para cima que você está querendo mudança, que aí vão investir em você depois. Aí ela falou, poxa, eu já tinha feito o curso de Reiki, mas não tinha me empenhado, vou fazer uma reciclagem do Reiki e vou começar a aplicar. Aí ela foi lá, começou com o Reiki. Aí deu o primeiro passo, foi lá, fez a reciclagem, começou a aplicar nela mesma, os amparadores foram aproximando, nela mesma, depois nos outros, aí foi melhorando.
Nela mesma, nos outros, aí já foi numa casa espírita, sentiu vontade, melhorou mais ainda. Na casa espírita, o dirigente da casa espírita é meu amigo, o Reinaldo, que inclusive vão ter muitos médicos, que eu vou dar um curso. Eu dou curso para algumas casas umbandistas e espíritas gratuitamente para eles implantarem a apometria lá. Então, vão os alunos lá da casa dele, lá no nosso espaço. Foi lá, aí recomendou passar na apometria, fazer a apometria, fez o curso, agora está vivendo outro mundo. Mas teve que dar aquele primeiro passinho, porque a hora que você dá o primeiro, Deus sinaliza. Jesus, Maria, Buda, Cristo, seus guias vão sinalizar, oh, o próximo passo é para cá, o próximo é para lá. E aí você chega onde precisava. A gente pode não acertar na primeira vez, mas se você não for persistente, você não vai chegar onde você queria, né? Então houve essa mudança. Aí ela saiu da depressão e está muito bem. E para quem está assistindo, apometria é religião? Em que se enquadra a apometria? Tá. Não é religião. Assim como nem o espiritismo deveria ser considerado religião, né? O criador da apometria era um médico brasileiro que viveu em Porto Alegre, médico brasileiro e espírita. E lá ele descobriu o conceito inicial da primeira lei da apometria, do desdobramento, que aumentava as percepções. Ele foi pesquisando, e lá na Casa do Jardim, que existe até hoje, também recomendo a quem queira conhecer, lá em Porto Alegre, Casa do Jardim, onde surgiu a apometria. Ele escreveu 2 livros. Ele começou a pesquisar, foi aprofundando, e como espírita ele falava o seguinte: o espiritismo não é uma religião, o espiritismo é uma realidade espiritual. O espiritismo foi descoberto pelo Allan Kardec, mas ele era professor de matemática e francês, ele não era uma pessoa sem conhecimentos, ele era muito racional e lógico, duvidando de tudo no começo, depois viu que tinha uma inteligência por trás das comunicações e fez a codificação, escreveu o Livro dos Espíritos em 1857, com mais de 1000 perguntas e respostas feitas direto aos espíritos, né? Então, a apometria, digamos assim, surgiu o espiritismo, aprofundou um pouco mais, surgiu a Umbanda. No Brasil nós somos privilegiados por isso, né? Surgiu o espiritismo na França, onde tem mais espíritas do mundo é no Brasil. Em 1908 surgiu no Rio de Janeiro a Umbanda, foi, digamos, um aprofundamento, abrindo mais para as questões de magias, de outras entidades que podiam trabalhar com elementos da natureza, com questões da natureza, para a Umbanda. E depois, então foi do espiritismo para a Umbanda 50 anos aproximadamente, da Umbanda para a apometria mais 50 anos mais ou menos. Então nós somos privilegiadíssimos aqui no país de ter espiritismo, Umbanda e apometria. Gente, saindo daqui vocês não encontram quase nada disso, hein? Tem que andar centenas de quilômetros para achar um centro espírita, uma casa de Umbanda. Apometria, então, só por Deus, não acha. É verdade, você Então, teve a oportunidade de estar em outros lugares, né? Como é sim. que é essa demanda de necessidade? Então, o pessoal não conhece quase nada de espiritualidade fora do Brasil, hein, gente? Não conhece, nós somos privilegiados. Tive ano passado, né, em outubro, montamos grupos de apometria em Portugal, que eles estão atendendo até hoje lá em Portugal, a gente tem contato direto, na Inglaterra e na Itália. E agora teve um convite, né, não sei se você está sabendo, para irmos para o Japão em abril, já está fechado, eu e o Wagner Borges, e para Luanda em janeiro. Então, Luanda ano que vem. O ano que vem, os dois ano que vem, né, em abril e janeiro. É que vocês iam esse ano, precisou mudar, né? Precisou mudar para o ano que vem. E o Wagner agora, estrelinha dourada, ele está com muitos convites, então teve que cuidar da agenda dele e jogar mais para frente. Então, ano que vem. Mas a gente vê que lá fora, para você ver como que lá o conhecimento é diferente, uma aluna minha lá da Inglaterra, ela falou: Ricardo, agora que eu aprofundei aqui, eu estou querendo montar um dia de evangelho no lar para os ingleses, porque os cursos que eu dei foram para brasileiros, né? Nós temos que pegar a população local, não só os brasileiros. Que é chovendo molhado. O brasileiro já tem conhecimento da espiritualidade um pouco, né? E aí teve uma reunião, ela falou: vou marcar, vou fazer evangelho no lar, o que você acha? Eu falei: ótimo, maravilha, faça aí. Ela convidou umas inglesas, Farrell, aparece uma inglesa lá com uma garrafa de champanhe e 2 taças para fazer evangelho no lar. Pensando que ia consultar cartas, mas aqui não tem assombração aqui não, né? Então não conhecem nada, assim, a maioria não conhece nada, tem preconceito, místico, tem medo, é místico, é voodoo, é magias para o mal, e acha que ou que você é louco de mexer. Você acredita mesmo nessas coisas de espírito? Você acredita? Eu não acredito, eu tenho certeza, né? Então, quem acredita é quem espera que seja verdade, né? É que na Europa houve uma demonização muito grande, né? Por conta da Inquisição, o lance das bruxas e tal, né? Então ficou muito nos bastidores. Até tem as práticas, né? A bruxaria
que ainda persiste ali na Itália, tá, mas eles fazem muito nos bastidores, né? Não é tão aberto igual no Brasil. No Brasil é bem aberto. Muito conhecimento aqui. Você ia falar alguma questão sobre os animais? Dos animais, então. Você falando dos animais de poder, uma história bem bacana que aconteceu com a gente. Eu estava dando curso lá num centro espírita, em Poá, um dia, e aí tem alguns animais de poder que auxiliam, né, também os trabalhos de apometria. E nós já tínhamos visto uma jiboia que trabalha, uma jiboia que faz uma limpeza, de vez em quando ela aparece, dependendo do trabalho. Nós não evocamos a espiritualidade que traz os animais, os guias aparecem conforme a necessidade, a demanda, entendeu? E aí tinha aparecido um caso de atendimento de uma pessoa ligada a uma outra que cometeu suicídio. Ela falando dessa outra pessoa, a espiritualidade viu que nós poderíamos auxiliá-la um pouco. Então, o espírito que havia cometido suicídio incorporou numa médium, ela sentiu muito desconforto, muita confusão mental, muito mal-estar, e foi percebido que ao redor do corpo tinha muitas larvas astrais, tipo lesmas pretas, né, negras, miasmas e larvas astrais, ao redor do corpo todinho, assim, que eram os desequilíbrios dela, plasmado no corpo, né. Então, por isso que não adianta uma pessoa tirar a vida, viu, gente? Se você está com problemas e você acha que tirar a vida você vai resolver o seu problema, não, você só vai tirar o seu corpo, a sua mente continua existindo, o espírito e os problemas também. Você tem que cuidar daqui e daqui, ó, porque tirar o corpo não vai resolver. Bom, aí essa jiboia apareceu com uma cabeçona enorme, assim, e eu lembro que as médias lá não tinham visto ainda, né? Ficaram olhando para mim com o olho arregalado assim, você tá vendo? Você tá vendo? Meu Deus, meu Deus. Mas a gente sabia que era da limpeza, né? Aí uma história bem, bem linda. Ela foi enrolando ao redor da pessoa, assim, que estava sendo atendida, do suicida, né? Foi enrolando e comendo essas larvas astrais escuras. Foi limpando. Foi de baixo para cima, assim, enrolou o corpo todinho, chegou até o alto da cabeça, tirou todas as energias negativas, os miasmas e larvas astrais. Aí desenrolou gradativamente, assim, todo mundo olhando. Aí ela foi num portal que nós abrimos, que é para encaminhamento de energias, né, e seres, e ela foi lá e regurgitou, jogou tudo para fora ali, o material que ela recolheu desse espírito. Ela fez um trabalho de limpeza espiritual, coisa mais linda. Aí ela ficou em pé e um ser veio de luz e recolheu ela e levou. Então, ó, desce lá para fazer esse trabalho. Então é maravilhoso esse trabalho com os animais de poder. Tem lobos, né? Tem os animais de poder. Jiboias, E eles não estão. E isso que eu acho legal. O xamanismo é uma egrégora gigante que vai e realiza trabalhos em todos os campos. Não é assim, tipo, ali não. É espiritualista, o xamanismo tem uma globalização ao redor. Isso que eu acho que é legal. O inconsciente coletivo trabalha muito bem em relação a isso, né? Tem trabalhos que misturam. Às vezes tem um padre que já está consciente, tem um ateu, tem um xamã, tem um espírita, tem um budista, tem um hinduísta, não importa, trabalhou para a luz, está dentro. Um outro exemplo, uma vez, eu lembro que antigamente eu levava muito Wagner Borges para fazer palestra nos lugares, né? E eu levei uma vez ele em Santo André, numa casa de umbanda lá. E aí eu saí de Suzano, vim em São Paulo, levei ele até Santo André, voltei, depois voltei para casa. E lá ele falou isso uma vez num programa dele. Tinha uma jiboia plasmada na parte de cima da casa umbandista lá fazendo proteção. Por quê? Porque os espíritos tinham medo aqui de alguns animais, continuam tendo medo no mundo espiritual. Então, quando aparece um lobo enorme, eles também fogem, eles também têm medo, né? Por isso que, inclusive, a aparência dos guardiões é uma aparência de força, que é para causar impacto, para afastar as energias dos seres negativos, né? Então é muito, muito legal. Muito interessante isso. E vamos falar um pouco do seu livro agora? Quer falar um pouquinho do seu livro? Sim, tem que falar um pouco do nosso canal. Bom, vamos aqui. Aqui? Pode mostrar aqui, ó. Mostra para a câmera aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Esse livro aqui, ó, Casos de Apometria. Ele... Aqui, Ricardo Sanfilippo e Ivan Carlos Sanfilippo, né? Tudo, deixa eu colocar de frente para lá agora, estou vendo ali, né? Tudo que aconteceu aqui, todas as histórias, tem um Ivan nesse meio aí, que ele não vem aqui, ele coloca eu para vir falar aqui, mas ele está lá em casa, lá nos bastidores, mexendo lá na informática, nos vídeos, nas imagens, na diagramação, ele diagrama os livros, muitos dos livros do Wagner ele que diagramou, a capa ele que fez. Então aqui são 18 casos de atendimento de apometria que nós fizemos lá no nosso espaço Estrela Prânica em Suzano. Tem muitos mais, logo logo virão
o volume 2, volume 3, não está dando tempo de passar para o papel isso daqui, mas tem. Então tem casos aqui que mostra o que nós conversamos, da relação de causa e efeito, entre o que a pessoa está sofrendo hoje e o que ela fez no passado. Adquiram, quem tiver interesse, pode ir lá no nosso site, no estrelapranica.com, www.estrelapranica.com, pode ser pelo WhatsApp, 11 96648 3620, 11 96648 3620, recados pelo Instagram, @estrelapranica Instagram, o canal do YouTube Estrela Pranica também, @Estrela Pranica no YouTube. Nós fazemos um trabalho, eu gostaria de convidar todos que tiverem tempo, possibilidade de participar, principalmente quem não faz nenhum trabalho espiritual em nenhuma casa, quem faz também é convidado, é claro, mas quem não faz e precisa ter uma chance, todo dia às 20 horas nós temos um trabalho de doação de energia. É 1 hora de duração. Primeira meia hora é um exercício de limpeza. Você tinha perguntado das dicas também, né? A hora que nós falamos das músicas, mantras, para exercícios de bioenergia também, dicas de limpeza e manter a sua proteção. Então lá nós fazemos exercício de autoapometria, bioenergia, primeira meia hora. Você se limpa, depois, segunda meia hora, doar energias. Doar ectoplasma, aquela que tiraram do frontal do Wagner, doar, fazemos isso há décadas. E vai para os hospitais espirituais. Então, todos os dias, 20 horas, e domingo às 6 horas da manhã, conduzida pelas minhas amigas lá de Portugal, a Creonice e a Regiane, 6 horas da manhã, que é 10 horas lá em Portugal. E aí o último recadinho que eu queria dar, sobre o nosso curso de apometria, né? Convidar o pessoal que tem interesse em fazer, principalmente se forem dirigentes, pessoal que quiser implantar nas casas, falem conosco. A cada 6 meses nós abrimos turmas, dura 6 meses o curso, então. Vai começar agora, em agosto, dia 10 de agosto, domingo, próximo domingo, e dia 14 de agosto, quinta-feira. São turmas de quinta e de domingo. Domingo das 9 ao meio-dia, quinta das 20 às 23. 20 aulas de 3 horas, teoria e prática, para atendimento de apometria em grupo e gratuitamente. Quando terminar o curso, nós seremos capazes de continuar atendendo em grupo e gratuitamente. Posso participar online? Pode, a maioria, 90% dos alunos são online. Posso presencial? Também pode. Pode ser um pouquinho presencial, um pouquinho online? Pode. Você mora longe e de vez em quando está passando perto de Suzano, vem para São Paulo, de vários estados ou até de fora do país, vai lá na nossa casa. Sempre pode ir presencial, mas quem não consegue ir, faz online, tá? Então precisa ser só médio de incorporação, que tem 150 anos de treinamento? Não. De psicografia, não. Basta ter vontade de ajudar. Nesse monte de pessoas que aparecem, querem ajudar, um ou outro é clarividente, um ou outro incorpora, mas a maioria vai doar ectoplasma, e a força mental, os campos de força da apometria. Então, estão abertas as inscrições, dá para entrar mesmo depois que começar, porque as aulas ficam gravadas, então o que você perdeu, dá para você assistir, e depois nas práticas, se puder ir presencial ou assistir online, é mais interessante. Legal, isso qual que é para a pessoa que quiser se inscrever especificamente nesse também é o mesmo número de contato que você passou? Se quiser, o do curso já tem as instruções e até a matrícula, tudo explicadinho, como é que é, valores, tudo, no nosso site, estrelapranica.com, www.estrelapranica.com. Então, já sabem onde ir. Muita gente vai lá no Instagram, Filhos do Tudo, perguntar do Ricardo até hoje, sabia? Então, ele já deu aí os canais de comunicação. Ricardo, gratidão por mais essa presença, por mais essa contribuição, por esse bate-papo bacana que a gente sempre tem, e espero que a gente possa ter muitos ainda. Com certeza, eu que agradeço. Para mim é uma alegria, um enorme prazer, é uma conversa entre amigos vir aqui, né, e falar sobre espiritualidade é uma coisa que eu amo, né? Então, posso ficar horas aqui, como já ficamos antes, batemos o recorde de horas conversando junto. É um prazerzão estar com você, com a Gabi aqui, com toda a galera que está assistindo aí do Filhos do Todo. Gratidão. Gratidão. Quando a gente fazia um ao vivo, aí chegamos a quase 4 horas, mas aí tinha chat e tudo mais, né? Mas agora a gente está fazendo um conteúdo mais enxuto para ter mais participações. E você que está aí, gostou do vídeo? Então lembre-se de se inscrever, de deixar o teu like, de compartilhar, de conferir tudo que foi falado aqui na descrição e assistir novamente o nosso episódio. Certíssimo? E eu vejo você no nosso próximo podcast. Até lá!